Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica. Hoje estamos aqui para mais uma crítica do filme O Estado Elétrico, ou The Electric State. Mas antes de começarmos, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Enfim, The Electric State, dirigido pelos irmãos Russo, que são diretores de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, é uma montanha russa, dos irmãos Russo, né? Porque é altos e baixos, mais baixos do que altos. Porque sabe aquela subida preparatória de uma montanha russa? Aí vem aquela queda enorme que parece que é aquela sensação agonizante de puro desespero e uma tentativa de diversão vem no teu corpo, né? No caso aqui, em The Electric State, é só a queda mesmo. Parece que a alma saiu do teu corpo e não tem nada pra dizer disso, sabe? É uma montanha russa. Por quê? Em certos momentos, o filme ele é muito assertivo. Em quais momentos eu considero o filme assertivo? Em questão estética, em questão de proposta de mundo, principalmente em ser ambientado nos anos 90, retrofuturista. Eu imaginei de fato que se houvesse essa tecnologia nos anos 90 seria dessa forma, ao qual foi apresentado no filme, e isso é um ponto super positivo porque constrói imersão e ambientação, e de fato isso é um mérito. Desmérito é todo o resto, né? Aí a gente vai entrar por partes. Mas o que eu quero entender é que esse filme é literalmente aquela definição. E eu vejo muitas pessoas dando gargalhada dessa definição, mas no fim das contas é essa a melhor definição que tem. Filme Sessão da Tarde. Porque é um filme da Sessão da Tarde, me desculpa. Filme da Sessão da Tarde que tá ali, somente pra você... vamos ver o que tem esse filme. E é isso, The Electric State foi 320 milhões de orçamento para ser um filme Sessão da Tarde. Nada de épico, nada de memorável, nada de nada. É isso que é o Estado Elétrico, né? E é essa definição, é a causalidade, as consequências de escolhas da direção. Sim, o filme ele é por culpa da direção, porque não se pode dizer que faltou orçamento, porque não, teve 320 milhões, né? Eles até panfletaram isso no título, a gente gastou 320 milhões para fazer esse filme, por favor assistam. Não, né? Não, pelo amor de Deus. Isso, desde quando, na verdade, isso virou panfletagem? Desde quando isso virou marketing? Eu quero saber, eu quero entender. Porque 320 milhões a gente espera algo épico a nível Avatar O Caminho da Água, por exemplo. E eu acho que nem Avatar O Caminho da Água gastou 320 milhões. Eu até tenho que ver tal informação verídica. Mas é assustador que nem épicos grandiosos gastaram tudo isso para fazer um filme. Né? É difícil assimilar isso. Indo para aspectos mais técnicos, elenco com nomes de peso. Inclusive, eu acho que esses 320 milhões vão puramente pelo elenco. Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Anthony Mackie, Giancarlo Esposito, que mais uma vez está aqui plenamente por desperdício de casting. Eu fico pensando, sabe? O agente do Giancarlo Esposito só metendo ele em enrascada, em filmes em enrascada, porque não é justificável a presença dele em Capitão América 4 e nem é justificável a presença dele em Estado Elétrico. O cara é um excelente ator e tá só em filme merda. Me desculpa a terminologia de terminar merda, né? De falar. Porque eu normalmente não falo isso, mas... Cara, é a definição. É a definição também. Não tem como fugir muito disso. Enfim. Então, a gente vê um elenco com nomes de peso atuando no piloto automático. Que estão ali
simplesmente por estar ali, porque foram pagos para estarem ali. Eles não quiseram entregar nada de personificação de personagem. Millie Bobby Brown, meu Deus, foi muito fraca aqui, da mesma forma que eu acho que ela foi muito fraca no filme da Donzela. Chris Pratt não estava interpretando o personagem desse filme, ele estava interpretando o Senhor das Estrelas. Parece que agora o único personagem que ele sabe fazer na vida é o Senhor das Estrelas. Meu Deus, como assim? Vamos trabalhar isso, enquadrar, né? E que, querendo ou não, é culpa da direção, sim, dos irmãos Russo. Escolherem basicamente a mesma linha narrativa do Senhor das Estrelas pro Chris Pratt. Se for parar para analisar, quase as mesmas linhas de diálogo e de personalidade foram escolhidas para o Chris Pratt interpretar nesse filme. Ke-Huy Quan, né, que é o doutor lá, eu não vejo a necessidade também de gastar um nome de peso como o dele nesse filme. Stellan Tucci, que é o vilão, né, o vilão que é o Ethan. Uau, vilão empresário, mais uma vez. Vilão empresário de uma empresa que quer dinheiro, que quer inovação, que quer tecnologia. É muito genérico. Que também é outra definição para o Estado Elétrico. O filme em si, ele tem uma narrativa genérica. Mesmo que a proposta de ambientação, fotografia, CGI, efeitos especiais estejam muito bons, que são algo que dá para dizer retrofuturista diferente, né, em todo o enquadramento, eu acho que é uma coisa diferencial que aconteceu, que eu considero como ponto positivo, né, o The Electric State, mas, né, não dá para enquadrar-se em outra terminologia senão a narrativa, desenvolvimento de personagem e construção, né, propriamente de cenas de ação, tudo em si de terminologia como genérico. Você facilmente veria esse filme na sessão da tarde, como já foi mencionado. Também, em todo o enquadramento, falando agora de um outro aspecto, eu achei o roteiro muito fraco desse filme. Eu digo muito fraco porque no início dele, você não compra a proposta da aventura, da jornada da protagonista. Você não compra o desenvolvimento dela e tem decisões muito questionáveis nesse filme. A começar pela decisão do porquê ela começa essa jornada. Coincidentemente, do nada, depois de não sei quanto tempo, período de tempo desde o que supostamente o irmão dela morreu, entra um robô na casa dela, que robôs tem todo um contexto de que eles foram banidos para um estado elétrico. Entra um robô na casa dela, dando a entender que o irmão dela está controlando esse robô. Ele, nas terminologias, metáforas, diz que devem ir para tal lugar para encontrar-se, né? Enfim, a clássica aventura em busca do irmão. Aí tem, coincidentemente, para vocês verem o nível de roteiro desse filme, quando eles vão sair da casa, fugindo do tutor, né, da protagonista, porque os pais da protagonista morreram, daí ela ficou com um tutor do estado, ela diz, eu não sei dirigir. Né? Aí ela pergunta pro robô, você sabe dirigir? O robô diz que não sei dirigir. Aí ela dá uma arrancada, segue firme. Depois, lá em outro momento no filme, ela anda de carro, como se soubesse, aprendeu a mágica, o divino Espírito Santo caiu sobre ela e vamos que vamos. Eu aprendi a dirigir. Tipo, pra que tu colocas esses elementos toscos? Se ela não sabe dirigir, ela não sabe dirigir. Se ela sabe dirigir, ela sabe dirigir. Entende? Por que tu coloca esses entraves, irmãos Russo? Por que vocês colocam essas merda desses roteiros? Como é que vocês aprovam isso, pelo amor de Deus? Não faz sentido. Ponto. Me exaltei aqui porque isso é só uma das contravenções que tem dentro do roteiro. Vocês vão entender, principalmente no final do filme.
O final do filme, a gente quer abraçar essa proposta de sacrifício, né? Aí no final, quando tu pensa que o sacrifício foi de fato efetuado, não. O cara tá vivo lá do outro lado do mundo pra ter um final meh. Os últimos... Eu vou botar os últimos 20 segundos desse filme são revoltantes. Eu disse, não dá pra acreditar. Porque é literalmente o efeito montanha-russa que eu expliquei. Quando você percebe que o filme ele vai ousar, que ele vai ter um ponto positivo de ele tá finalmente desenvolvendo alguma coisa, ele desfaz tudo que ele fez anteriormente, chuta o balde e cai. E cai de uma forma tão brusca que em 20 segundos finais eu fiquei mais revoltado do que se tivesse feito a proposta inicial. Eu fiquei muito revoltado. Não tem noção, eu terminei esse filme e disse, mas não é possível. Não é possível. E outra decisão narrativa de desenvolvimento de personagem que acontece nessa porcaria, que eu vou falar assim, porque é revoltante, é envolvendo o Giancarlo Esposito, porque o Giancarlo Esposito, o personagem dele tem uma função de redenção. Tá, eles quiseram fazer uma redenção pro personagem do Giancarlo Esposito de alguma forma. Rasa e supérflua e que foi nada com nada ao mesmo tempo? Sim, foi nada com nada ao mesmo tempo. Daí eu percebo que, quando o personagem dele se redime, eu vou ficar aqui parado, não vou fazer nada. Sabe, eu vou até sair aqui do meu molde, da minha realidade virtual, e deixar vocês aí se virarem. Que decisão. Que decisão, eu vou falar. Que decisão merda vocês tomaram, hein, irmão russos? De fazerem essa bomba. Vocês vão ser os próximos diretores dos próximos filmes dos Vingadores. E vocês me fazem essa decisão merda nesse filme que eu me questiono. E eu baixei uns 10 pés atrás para os próximos filmes dos Vingadores. E eu me questiono, qual vai ser a decisão de vocês que vai arruinar com o filme dos Vingadores? Porque eu não acredito mais em vocês. Perdeu a credibilidade. Será que vocês são realmente a dita salvação da Marvel? Mas, pontos positivos. Para encerrar aqui, depois de toda a minha revolta ao longo desse filme, pontos positivos, fotografia. Tá? A fotografia desse filme é muito boa. Ela enquadra paletas de cores, ao mesmo tempo ângulos de câmeras bem positivos. Os robôs, a questão estética dos robôs, alguns desenvolvimentos dos robôs são bons, tá? Ao longo disso tudo. Efeitos especiais na construção desses robôs, proposta de estética retrofuturista como um todo, e, querendo ou não, voltei aqui, houve um imprevisto, mas voltando. Né? A questão estética dos robôs na construção, a questão também de proposta estética de mundo retrofuturista anos 90, que eu acho que parcialmente seria isso que iria acontecer, e como um todo, né? Esses são os pontos positivos, os pontos negativos eu falei ao longo do vídeo. Esse filme merece uma nota 4,5. De fato, é um filme ruim, com decisões ruins dos irmãos Russo, e eu não sei para que esse filme foi feito. Eu não sei de onde eles gastaram 320 milhões para fazer esse filme. É um negócio de se investigar para ver se tem lavagem de dinheiro ou não. De verdade mesmo, eu achei o cúmulo do ridículo. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima.